Vamos então aqui retomar os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos entrar hoje no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Nós temos 28 capítulos no Evangelho, né? Então estamos no 20, no seu 20º capítulo. E trabalhadores da última hora. Kardec, ele é um dos raros capítulos em que ele não apresenta nenhuma visão, nenhuma opinião a respeito dele, não faz nenhuma análise, mas ele deixa exatamente que os próprios espíritos falem sobre isso. Então nós teremos aqui no primeiro item exatamente a passagem do Evangelho que descreve para nós essas orientações de Jesus, e depois teremos três instruções aqui, três itens das instruções com psicografias, falando, né, com os próprios espíritos, trazendo para nós esse entendimento. Então aqui trabalhadores da última hora, depois nas instruções os últimos serão os primeiros, depois missão dos espíritas e depois o terceiro, trabalhadores do Senhor. Vamos lá então aqui para o nosso estudo de hoje. Esse texto ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. São vários versículos por aqui. Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da sexta hora, e junto da nona hora, e fez o mesmo. Junto da 11ª hora, 11 horas, ou 11ª hora, tornando a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhes eles: Porque ninguém nos assalariou. E ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 10ª, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também esses não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo murmuraram contra o pai de família, dizendo: Esses que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhes disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar, também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Bom, essa história, essa passagem aqui dita por Jesus, essa parábola, ela traz para nós conflitos, de acordo com os nossos hábitos aqui na nossa sociedade, em fazer pagamentos proporcionais de acordo com os trabalhos que nós realizamos e o tempo que nós investimos também nessa mesma tarefa. E aí então a dificuldade inicial que nós temos, claro, como sempre, é entender o seu sentido exato, sofrendo essas dificuldades de traduções e de interpretações. Mas independente disso, não nos foquemos na história em si, mas vamos pegar a essência daquilo que ela apresenta, o seu fundo, e não aquilo que é o mais superficial.
Nós temos aqui então a primeira instrução dos Espíritos, falando sobre os últimos serão os primeiros. Aparentemente, né, de acordo com aquela história, nós vemos então aquela injustiça em que aqueles que trabalham o tempo todo são deixados de lado em comparação com aqueles que chegaram por último. E aqui a gente tem também uma lembrança de uma daquelas passagens, né, também aqui das parábolas do Novo Testamento, quando se fala, por exemplo, sobre o filho pródigo. A gente lembra do nome pródigo, né, a palavra pródigo, não é um elogio, pelo contrário. Aquele que vive de uma forma pródiga é aquele que desperdiça, é aquele que não aproveita os benefícios que possuem. Pelo contrário, usam aquilo para fazer as suas festas, para desfrutar dos prazeres, e nesse desperdício acaba então não aproveitando aquilo que pode ser investido de uma forma produtiva. Então nós, na parábola do filho pródigo, nós temos ali aquele filho que, não querendo mais ficar ali trabalhando com o pai nas suas terras, na sua fazenda, ele sai então para viver a vida, enquanto que um outro irmão fica naquelas terras dando continuidade naquele trabalho, no pastoreio, na agricultura, enfim. E aí, depois de um certo tempo, aquele filho pródigo, aquele filho que negligenciou todas as responsabilidades da família, volta de uma forma bastante sofrida por todas as situações que viveu durante a sua aventura, sem dinheiro, ferido provavelmente, com todas as dificuldades. E aí então, quando o pai percebe a chegada do filho, ele faz uma grande festa para recebê-lo de volta. E aí então, obviamente, o outro filho, que sempre esteve ao lado do pai, vai estranhar esse comportamento de uma forma muito semelhante a essa passagem que nós temos dos trabalhadores da última hora. Tanto que o filho pondera com o pai, né? Mas para mim não faz festa nenhuma. Para ele que sai e quebra a cara e gasta tudo, depois que volta ele é recebido com festa, e eu aqui o tempo todo não tenho essa recepção, não tenho essa festividade toda. E aí então o pai lembra exatamente isso, né? Que o retorno do filho para a família, depois de ter sofrido, depois de ter caído, né, nessas aventuras, traz para nós esse destaque do reerguimento, do recomeço, da oportunidade que tem do próprio arrependimento. Nesse caso dos trabalhadores da última hora, nós temos ali então que aqueles que estão trabalhando desde o início, de acordo com suas capacidades, de acordo com as oportunidades, nada mais fazem do que suas obrigações. Enquanto que outros que vão nos momentos certos se apresentando ao trabalho, se colocando à disposição do trabalho, não negligenciando os momentos anteriores, mas ele acaba, por exemplo, se colocando à disposição, mas não encontrando uma oportunidade para exercer aquilo a que se propõe. Mas não significa que ele se encontrava de uma forma ociosa, lembrando que ocioso não significa preguiçoso. Ocioso é aquele que por algum motivo não está trabalhando, não está executando algum tipo de tarefa. Então ele pode ser, sim, estou ocioso porque eu não quero, não estou com vontade, não estou afim, estou com preguiça. Ou então, estou ocioso porque infelizmente não me surge oportunidade, mas eu estou aqui me colocando à disposição. Então, a partir do momento em que nós encontramos esses trabalhadores da última hora, e aí então nós classificamos exatamente todos aqueles que no seu momento se apresenta de uma forma legítima e sincera para realizar algum tipo de trabalho, apesar de anteriormente ele não ter se encontrado para poder se preparar, para poder apresentar ali alguma habilidade, algum tipo de talento, naquele momento é uma apresentação sincera.
Então é dessa sinceridade que nós falamos. E um detalhe interessante que nós observamos nesses dois casos, tanto do filho pródigo como dos trabalhadores da última hora, duas parábolas significativas, é a questão da inveja. Que nós percebemos que aqueles que fazem o seu trabalho depois de terem se mostrado em condições para realizar, ou de terem acordado uma remuneração, feito o acordo ali para sua remuneração, como foi o caso, né, o dono da vinha. O dono da vinha, a gente lembra que são os fazendeiros que plantam vinho, né, que vendiam ali, plantam uva, desculpem, e que vendem o seu vinho e tudo mais. E aí então, quando ele chegou de manhã, todos estavam ali à disposição. Contratou uma certa quantidade e disse para eles assim: olha, então o seu dia vai valer tantas moedas. Vamos colocar aqui uma especulação, só para ilustrar o nosso raciocínio. Te dou 2 moedas pelo seu trabalho diário. E ele disse: tá bom, então eu aceito essas 2 moedas. E ele foi trabalhar de sol a sol, ali vivendo aquela, dá para a gente imaginar, aquela rotina de boia fria, né? Como acontece na atualidade. E aí então, durante o dia, esse senhor da vinha foi contratando outros trabalhadores. Para cada saída que ele dava, ele então contratava novos trabalhadores para ajudar na colheita e no manejo daquela plantação. E aí então, no final do pagamento, ele disse assim: olha, eu vou te pagar então, vou pagar 2 moedas para cada trabalhador. E aquele que no início aceitou essas 2 moedas, protestou dizendo que merecia mais. E aí nós temos então aquele sentimento de inveja, né, daquela suposta injustiça praticada contra ele, mas na verdade ele não recebia nem nada mais, nada menos do que foi concordado. E aqui a resposta do próprio senhor da vinha acabou dando assim uma resposta até um tanto quanto ríspida, né, nesse sentido, quando ele disse assim: toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a esse último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Então aqui nós analisamos uma outra característica, um outro detalhe dessa mensagem, da mesma forma que aconteceu com o filho pródigo. O filho tinha ali toda a gratidão do pai, todo o trabalho, e porque uma festa foi dada para o outro, ele se sentiu menosprezado, achando que merecia mais do que o outro. E a questão era: mas você é infeliz aqui vivendo comigo? Não, não sou infeliz. Então qual é o problema de eu dar festa para o outro? Por que isso te incomoda tanto? E aí a gente vê então o sentimento de orgulho que começa a se manifestar. Então são vários aspectos que a gente começa a perceber a partir dessa orientação. Então nós vamos ver nessa... Bom dia, pessoal que chegou. Nós vamos ver então nessa mensagem, aqui a primeira das instruções dos espíritos, o espírito Constantino, né, não tem biografia dele, é um espírito que se coloca como espírito protetor, em Bordeaux, em 1863. Isso quer dizer que era uma daquelas psicografias que grupos espíritas recebiam ali na região da França ou em outros locais, e depois enviavam para Kardec. Então não foi uma psicografia recebida na sociedade. Então, com dificuldades, eles conseguiriam encontrar, né, as informações sobre esse espírito. Mas vamos perceber nessa comunicação que ele trata exatamente disso. Todos aqueles que se apresentam no seu momento de uma forma sincera. Porque nós veremos também que são 2 mensagens nesse item, tanto do espírito Constantino como no espírito Renchreine, né? Renchreine, porque ele é um espírito alemão. Então nós temos aqui o primeiro, trata da questão de um modo mais poético, de um modo mais romântico, sobre os trabalhadores da última hora. Já a segunda psicografia vai falar exatamente disso, de todos os trabalhadores anteriores, todos aqueles que vieram durante muito tempo, durante muitas gerações, encarnações após encarnações, mostrando a sua competência, a sua capacidade, para preparar o terreno para todas essas mensagens, essas filosofias que nós estamos recebendo a partir de hoje. Então, de pensarmos assim, bom, então nós temos ali
alguns trabalhadores que trabalham durante gerações. Séculos no passado eles já estavam envolvidos nessa missão de divulgação de uma filosofia moral, de uma elaboração de instituições que acolhessem essas filosofias. E aí depois eu chego hoje e falo assim, olha, então hoje eu decidi que eu vou começar a trabalhar também nessa mesma linha. Claro que para nós, né, a nossa ideia vai girar em torno da doutrina espírita, então eu vou dizer assim, então a partir de hoje eu me considero como espírita. Mas a gente pode colocar isso para qualquer filosofia. Porque a gente lembra sempre que nós sempre consideramos as filosofias no seu aspecto moral. Então não importa se eu sou católico, evangélico, budista, muçulmano, hinduísta, o que importa é o que eu faço a partir do entendimento e da aproximação dessa filosofia. E eu me torno, na verdade, um trabalhador sincero. Eu pego essa filosofia e começo então a aplicá-la no meu cotidiano e transformar não apenas o meu mundo íntimo, mas também esse mundo próximo a mim. No ambiente onde eu me encontro, dentro do meu lar, no meu trabalho, no grupo social, onde eu convivo. E a minha transformação é sincera. Então, na verdade, a recompensa que nós recebemos do mundo espiritual, exatamente ali de acordo com a lei de causa e efeito, pelo nosso merecimento, seguindo essas leis divinas, a nossa recompensa é tão importante quanto aquela dos trabalhadores anteriores. Porque não se soma a quantidade de trabalhos que se realiza, mas a intenção de se realizar e a qualidade com que ele é feito. Ainda que seja numa condição de aprendizes que nós somos de fato. Então o que importa é que eu cheguei, não quando eu cheguei. E cada novo trabalhador que começa com essa transformação e promove essas realizações, são recompensados inicialmente pela festa do filho pródigo, embora muitas vezes nós não sejamos aqueles que nos desviamos, mas ainda não nos encontramos, é uma situação diferente. Então diz assim, mas você ficou durante tanto tempo na sua vida, gastando as oportunidades, curtindo os prazeres, o oba-oba da vida. Então a gente analisa assim, mas quem eu era antes e quem eu sou agora? Então nós vamos analisar ali uma pequena fronteira do antes e depois, embora não exista necessariamente, não precisa existir necessariamente um marco definitivo. Porque a gente lembra que as transformações elas vão acontecendo de uma forma muito gradual, de uma forma muito lenta, muito natural. Mas até de vez em quando vai acontecer ali um fato capital que marca essa transformação. Mas o que importa era o que eu pensava antes e o que eu penso agora. Quando nós analisamos esse antes, bom dia pessoal que chegou. Quando nós analisamos esse antes, nós não temos que perguntar o que nós fazíamos antes de conhecermos uma determinada filosofia. Mas por que nós pensávamos aquilo? Qual era exatamente a ideia que eu tinha a respeito da vida? Quais são as experiências, né? Bom dia Regina, bom dia fraterno. Quais eram as experiências, né, pelas quais eu passei para me dar um determinado entendimento, certo ou errado, a respeito dessa realidade que nos envolve? Então eu dizia assim, mas eu vivi uma época em que eu aproveitava os momentos da minha vida assim, porque eu não sabia exatamente o que fazer. Ou muitas vezes eu sei o que fazer, mas eu prefiro não fazer. Aí as coisas já acontecem de uma forma diferente. Pensar, por exemplo, olha, de fato, eu desejo um mundo melhor, eu desejo um mundo mais pacífico, eu desejo ser uma pessoa produtiva. Então, pelo fato de eu não conseguir encontrar uma linha de conduta que seja para mim satisfatória, convincente, eu vou fazendo do meu jeito. De um jeito precário, de um jeito incompleto, mas a intenção está ali presente e se desenvolvendo gradualmente. Eu só preciso de uma orientação para poder concentrar os meus esforços, para fazer com que tudo aconteça de fato. E ali nós vemos então um espírito que se encontra na condição ociosa, ou parcialmente ociosa, mas munido de boa vontade. Diferentemente daqueles que sabem que é certo, mas vamos dizer assim, talvez por rebeldia, que nesse caso também nós temos os atenuantes. Eu sempre gosto muito de fazer isso, até por uma questão de autoconhecimento e também de conhecimento das
da sociedade onde nós vivemos. Que nós temos, sim, imperfeições, mas nós temos também atenuantes. Que muitas dessas imperfeições se manifestam exatamente pela nossa condição de ignorância. De achar que está fazendo certo, de muitas vezes se arriscar em virtude da nossa imaturidade. Mas gradualmente a gente vai então promovendo essas transformações e, consequentemente, conforme nós nos elevamos diante dessa escala evolutiva, por consequência nós vamos também assumindo novos compromissos e novas responsabilidades. Então todo mundo se encontra hoje no mundo, cada um tentando fazer a coisa do seu jeito. Todo mundo querendo ser feliz, todo mundo querendo fazer a coisa certa. Algumas vezes ali envolvidos, por teias de prazeres e sensações que para ele é muito mais interessante. E se ele tem consciência, isso infelizmente nós não temos como avaliar, ou felizmente, senão nós seríamos ali um tribunal, uma inquisição, e seria bastante prejudicial. Mas nós não sabemos por que exatamente ele se comporta daquele jeito. Ele tem noção do que é essa realidade do mundo moral que nós precisamos vivenciar? Ele pode dizer assim, não, eu sei. Mas é que muitas vezes eu sou assim meio fraco, algumas vezes eu me deixo levar por essas provocações. Mas qual exatamente é a intensidade dessa força que existe dentro dele para tomar essas decisões, muitas vezes rompendo com um tipo de comportamento que o acompanha durante muito tempo? Erasto fala para nós que Deus nos julga pelas nossas intenções. Só que essas intenções não são percebidas por nenhum de nós, a não ser no íntimo daquela pessoa com quem tem um vínculo direto com Deus, como todos nós. Então, na verdade, nós vamos mostrando a nossa negligência, o nosso esforço, a nossa sinceridade, de uma forma muito silenciosa. E aí a gente cai exatamente naquela condição dos trabalhadores invejosos ou daquele filho que também demonstrou aquela inveja, de eu ficar olhando para a pessoa que eu sou mais do que ela, porque eu faço, eu sou mais importante e ele não é. E de repente ele tem uma pequena transformação, se eleva, se promovendo moralmente e conquista o seu espaço. E a gente pensa assim, nossa, mas eu nasci num berço espírita. Eu vivi minha vida toda fazendo isso e agora chega essa pessoa que de repente se converteu, não importa de qual religião ele é, a gente lembra sempre isso. E agora ele acha que ele vai ganhar o reino dos céus. Não é assim que a gente pensa, por exemplo, com relação aos presidiários, que se convertem dentro de uma instituição? A desconfiança que a gente tem inicialmente é pensar assim, mas será que é sincero ou não é sincero? Isso não nos cabe julgar. Mas a partir do momento em que ele demonstra essa sinceridade na sua transformação, mesmo num ambiente tão agressivo como aquele, já o coloca na condição de, por exemplo, trabalhador da última hora. Mesmo que seu trabalho seja um trabalho pessoal, um trabalho limitado naquele pequeno ambiente. Encontramos pessoas que se transformam nos momentos finais da sua existência física diante de uma doença. E a gente pensa assim, teve que passar por isso para poder se transformar. Quem somos nós para fazer esse julgamento? Aquele trabalhador acaba sendo muito mais sincero do que nós, que muitas vezes temos uma história de vida dentro de uma filosofia e ainda nos comportamos dessa mesma maneira. Então o que importa para nós é sempre analisar que o que cabe para nós é assim, eu me encontro nessa condição, eu me encontro nessa trajetória realizando essa tarefa. O meu compromisso é com Deus. Eu não tenho que provar nada para as pessoas. Sim, nós estamos recomeçando o tempo todo. Assim como todos os alunos que vão se elevando dentro de uma vida acadêmica, ele começa o primeiro ano, depois ele passa para o segundo, depois ele passa para o terceiro. Ele está sempre recomeçando. Então, na verdade, quando nós nos comprometemos com uma tarefa, nós assumimos um compromisso diretamente com Deus. Eu ajo dessa forma e eu realizo esse trabalho porque eu demonstrei condições para isso. Não existe aquele ditado que diz assim que quando
o discípulo está pronto, o trabalho aparece? Muitas vezes nós temos discípulos que estão estudando ainda. Outros discípulos mais antigos já começam a assumir responsabilidades. E aí então, se a gente faz uma comparação com aqueles trabalhadores da primeira hora. Eles assumiram a responsabilidade dizendo assim, não, estarei à disposição, eu concordo em receber 2 moedas, vou trabalhar desde o dia até o escurecer, porque esse é o compromisso que eu assumi. E aí durante o seu trabalho ele fala assim, mas como tem gente chegando agora, então eu vou dar uma amolecida, vou fazer um corpo mole, porque já que eles também vão receber a mesma coisa, por que eu tenho que trabalhar mais? E aí nós percebemos então a negligência desse trabalhador, que em vez de cumprir aquilo com o qual se comprometeu, ele faz julgamentos para justificar suas ações. Que é a mesma coisa que acontece com cada um de nós. Porque esses trabalhadores que nós colocamos, a primeira ideia que vem de alguém ir para a vinha, né, e trabalhar e fazer acontecer, a gente acha que a nossa missão é sair pelo mundo com grandes transformações, se envolvendo com grandes ações de caridade, fazendo parte de grandes instituições. A gente se esquece do trabalho silencioso que cada um de nós tem que realizar no nosso mundo cotidiano. Então, inicialmente, nós fazemos uma análise da sinceridade que cada um apresenta. Que mesmo que inicialmente todos, né, nós tenhamos ali uma quantidade de trabalhadores que vão, ou de pessoas que vão negligenciando, vão se distraindo, vão se desviando, vão se machucando, até o momento em que alguma coisa a desperta, ou as desperta. E ali então ela admite, ela assume a partir dali essa grande transformação. E aí então nós temos não apenas a recompensa igual, de acordo com a lei de causa e efeito, de acordo com o merecimento, para todos os trabalhadores, independente da hora, como a mesma festividade com que o filho pródigo foi recebido. É aquele indivíduo que diz assim, olha, seja bem-vindo. Porque a vantagem, quando nós analisamos o mundo espiritual, dentro dessa imaterialidade, né, que diz respeito aqui ao nosso mundo físico, é que o mundo espiritual não é um trem, em que tem o banco da janelinha e depois tem o banco do corredor, e tem aqueles que ficam em pé. O mundo espiritual ele tem espaço para todos. Todos têm oportunidade de serem felizes e sem uma condição geográfica. Quem chega primeiro senta na janelinha que a viagem é mais agradável. Quem chega por último fica em pé. O mundo espiritual não é assim. Todos aqueles que chegam com disposição, todos aqueles que chegam motivados por esse desejo de grandes transformações, ele vai conquistar o espaço dele imediatamente. E sendo recebido com festas, esse é o mais importante. A Miri colocou quantas vezes ganhamos crédito em nosso recomeço diariamente, o tempo todo. Cada modificação, cada mudança de pensamento, cada pequena ação, cada pequeno trabalho, isso diz respeito a nós. E essa ideia de comparação que nós temos, infelizmente, é algo que faz parte da nossa conduta do dia a dia, do nosso cotidiano. Nós vivemos uma competitividade constante. Nós nascemos assim. Nós aprendemos desde a nossa primeira infância a fazermos comparação, qual festa é melhor, qual escola é melhor, qual brinquedo é melhor, qual nota é melhor. Então nós somos doutrinados dentro dessa linha competitiva que faz com que nós cresçamos adultos como sendo muito mais que adversários do que parceiros. Então nós sempre nos preocupamos em fazer comparação. O que ele tem e o que eu tenho, o que eu não tenho e o que ele não tem. Sendo que, na verdade, nós teremos que fazer uma autoanálise, que o nosso compromisso, na verdade, é sempre um compromisso com Deus. A gente lembra, né, daquela passagem de Madre Teresa de Calcutá, quando ela começa a falar de todos os apontamentos, de todas as críticas que nós recebemos. Deixa eu pegar rapidamente aqui, que é sempre bom a gente ler na íntegra aquilo que foi passado. Rapidamente. Pronto. Ela diz assim, olha só que interessante. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor,
terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é bondoso e franco, poderão enganá-lo. Seja bondoso e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, poderão sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje, poderão esquecê-lo amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então nós temos aqui que essa mensagem, muito simples, mas de extrema profundidade, começa a quebrar. Né, nesse nosso pequeno entendimento, essa ideia da competitividade. O que eu tenho que fazer, se eu sou capaz de me silenciar, se eu sou capaz de ter um gesto nobre, um pensamento nobre, eu tenho que fazer porque eu tenho um compromisso que vai muito além de um compromisso dentro de uma sociedade, e eu faço porque eu sei. Não porque todo mundo tem que fazer, ou porque eu vou esperar agradar quem quer que seja. Porque o agrado vai depender muito do ponto de vista daquela pessoa que está me julgando. Então ela tem ali o seu modo de encontrar felicidade, e somente aqueles que se afinizam com esse modo de ser feliz é o que vai ser agradável a ela. E muitas vezes não é a mesma coisa que o nosso. Então inicialmente nós temos que fazer uma separação. Não existe mais competitividade quando nós falamos em conquistarmos o nosso espaço. Valeu, Juan. Então nós não temos que conquistar o nosso espaço no mundo espiritual. Esse espaço é garantido para todos. E aqueles que não conseguiram ainda ter essa compreensão, terão seu momento. E no momento em que alcançarem, serão recebidos e recompensados como todos aqueles que venceram. Alguns venceram anteriormente, outros venceram agora. Dentro dessa ideia do mundo esportivo, qual título é mais importante? Quem foi campeão, por exemplo, um campeão nacional agora, ou quem foi um campeão nacional há 50 anos? O título é o mesmo. Embora ele esteja desfrutando dessa glória há muito tempo, de dizer assim, olha, eu ganhei naquela época, recebi muitas comemorações e tal, mas o valor do título que ele conquistou é a mesma coisa. O diploma conquistado numa vida acadêmica, não, mas eu me formei agora, acabei de conquistar meu diploma, e encontra com uma outra pessoa que conquistou o mesmo título há 30 anos. E aí então nós pensamos, qual título é mais importante? Aí nós vamos analisar primeiro a experiência que cada um adquiriu. Aquele que conquistou há muito tempo, ele tem mais obrigação de fazer o seu trabalho bem feito. E não é por uma questão de competitividade. É uma obrigação moral, pela experiência que ele adquiriu, pelo conhecimento, pelos contatos, pelas influências, por tudo. E aquele que começa agora detém o mesmo valor do diploma conquistado, mas agora começando a fazer um trabalho de construção, enquanto que o outro faz o trabalho de manutenção. No caso das conquistas do espaço do mundo espiritual, não é diferente disso. Cada um, então, vai ali conquistar o seu espaço no seu momento, e o que vai ser avaliado nisso daí, desde aquele momento antes dele conquistar, até o momento seguinte após a sua conquista, é exatamente ali o que o levou a fazer essas escolhas, as suas motivações, o seu grau de entendimento e de conhecimento. Vamos então aqui para o nosso texto. Bom dia, pessoal. Aqui então temos, né, os últimos serão os primeiros. Inicialmente, a gente lembra sempre que analisando de acordo com os parâmetros do nosso mundo material, essa mensagem, essa parábola não tem nenhum sentido. Porque a gente sabe que quem chega cedo, né, Deus ajuda quem cedo madruga, não é assim que funciona o ditado? Então a gente coloca até Deus na história para poder comprometer a sua justiça. Então, na verdade, Deus ajuda sempre aquele que é sincero, sempre aquele que está disposto, aquele que se dispõe no seu momento.
no seu tempo. Vamos então aqui para o nosso texto. Constantino, espírito protetor. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria ao labor. Era trabalhador, apenas lhe faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito, tenho paciência, gosto de descansar, quando só a última hora pensarei no salário do dia, que me importa esse patrão que não conheço e não estimo, quanto mais tarde melhor. E ele diz assim, nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estrepulias, que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue dos seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinando homens de boa fé, abusado da inocência, que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignominias da humanidade. O que será dele? Será suficiente dizer à última hora, Senhor, usei mal o meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu faça um pouquinho que seja da minha tarefa, e pagar-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. Porque o Senhor lhe dirá, não tenho agora nenhum trabalho para ti. Desperdiçaste o seu tempo. Esqueceste o que havias aprendido. Não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo. E quando te sentires mais disposto, vem procurar-me e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse, comecei o trabalho de madrugada e só o terminarei ao escurecer. Todos vieram quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite? Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos, que constituem para vós a eternidade. Então nós vimos aqui uma mensagem, obviamente, direcionada para os espíritas, já que o trabalho é exatamente para a elaboração dessa filosofia. Mas quando a gente lembra, naquela outra parábola do bom samaritano, que para conquistar o reino dos céus, como é dito no Evangelho, é necessário seguir aquele mandamento máximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então nós não falamos aqui das paredes, das fronteiras das filosofias, mas falamos do tipo de vivência que cada um tem. E isso também se encaixa, então nesse caso eu acabo até indo além, que quantas e quantas vezes nós ouvimos orgulhosamente em seminários, em congressos, em palestras, dizendo que os espíritas são os trabalhadores da última hora. E aí então, fazendo ali o meu protesto pessoal, quem somos nós para nos elegermos como os trabalhadores, se os trabalhadores são aqueles que vivem esse sentimento com sinceridade, e não aqueles que acreditam em uma outra teoria? Então, na verdade, nós temos aqueles que muitas vezes frequentam instituições há muito tempo, até mesmo vindo desde das épocas de infância, mas não conseguiram, como se diz dentro desse jargão religioso, ele não conseguiu ser tocado por esse chamado. Muitas vezes ele se coloca como chamado, mas faz a coisa de um jeito equivocado, porque aí envolve então aquela paixão, aquela falta de entendimento,
Mas, como a gente lembra sempre, Deus nos julga pelas nossas intenções. Muitas vezes, fazendo a coisa equivocadamente, a intenção é verdadeira. Basta apenas que desperte nele o entendimento para fazer a coisa do modo correto. Então, trabalhadores de última hora não são os espíritas. São todos aqueles que entram nesse trabalho. Porque nós vimos aqui um outro significado importante, embora isso é uma questão de interpretação que eu estou fazendo aqui com vocês. Nós percebemos que o senhor da vinha não perguntou em que acreditavam os trabalhadores. Só perguntou se eles estavam dispostos a trabalhar. Então isso não é um ponto a ser analisado, mas merece a nossa atenção, porque é uma realidade que nós vivemos hoje. A preocupação que qual é a sua crença, onde você frequenta, no que você acredita, isso é absolutamente indiferente. Muitas vezes até nós temos aqueles trabalhadores e aqueles donos de vinhas que perguntam assim: eu só te contrato se você acreditar nisso. Ou então outro dizia assim: eu não vou trabalhar para você porque você não pensa como eu. E dentro desse universo moral, tudo isso fica em segundo plano. Tudo isso perde totalmente a importância. O valor do conhecimento intelectual que nós adquirimos serve para nós, como a gente já tem dito nesses últimos dias. Aliás, esse tema, como vocês perceberam, tem sido abordado com frequência a respeito da necessidade de nós buscarmos dentro de nós aquilo que é o mais importante na conexão com Deus, e não no nosso cérebro o conhecimento que nós temos. Nós observamos então que esse conhecimento é para nós uma mola propulsora, é um combustível que nos dá, junto com outros elementos, o conhecimento, a vontade, a paixão, a fé. Tudo isso vai se somando, criando um combustível muito poderoso que nos impulsiona para essa transformação. Só que nós precisamos sempre ter um entendimento para fazer a boa aplicação. E aí então nós teremos aqueles que chegarão mais rápido e aqueles que demorarão um pouco mais para chegar. Mas como nós estamos falando de uma perspectiva acima do mundo material, não importa quem chega primeiro e quem chega por último. Não é uma competição. Ninguém não tem um pódio esperando ninguém. Tem festas montadas o tempo todo para recepcionar todo aquele que chega. Não existe festa melhor, não existe festa pior. Não existe lugar mais agradável, lugar mais desagradável. Não existe, mais uma vez, a janelinha do mundo espiritual, em que você chega e senta na janelinha porque você chegou primeiro. A janela do mundo espiritual é o espaço. E a conexão com Deus não depende de posição do que o indivíduo se encontra, mas do seu modo de pensar, do seu modo de sentir, do seu modo de viver. A Mira lembrou, é como dizer, na minha época era bem melhor, saudade da minha infância. E perdemos a oportunidade de respeitar os desafios das novas gerações e proporcionar a elas coisas boas de formas diferentes. Eu vivi uma experiência muito interessante desse tipo de pensamento, Miriam, que foi assim nada muito desagradável, mas foi assim uma pequena chacoalhada que me fez despertar exatamente isso. Conversando com amigos do passado, a gente falava assim: esse pessoal de hoje não sabe o que era bom. Na nossa época, sim, a coisa era legal. E aí esse amigo falou assim: todas as épocas são legais, porque cada grupo viveu o seu momento. Então, para ele, uma época antiga ou uma época depois pode não ser a melhor época para ele. E aí eu parei assim, aqueles 2 segundos assim que o coração para de bater um pouquinho, os neurônios começam a entrar assim em conflito. Eu falo: nossa, não é mesmo? Com toda a despretensão que ele tinha de falar sobre isso foi para mim uma lição que eu peguei naquela hora. Cada um tem o seu momento. E o melhor momento é quando ele consegue viver bem. Algumas vezes nós achamos que o melhor momento da nossa vida já chegou, e ele nem chegou ainda. E esse melhor momento também ele diz respeito a quê? Aos prazeres, aos amores, às conquistas, às posses. Com relação ao mundo espiritual, será que nós alcançamos o nosso melhor momento? Exatamente, até na competição, a gente quer fazer uma competição de tempo. A gente chega assim e fala assim: se fosse na minha época você ia ver como é que era. Qual a necessidade de querer impor a sua experiência sobre a experiência do outro? Se você teve a oportunidade de maiores realizações, você não fez mais do que obrigação, porque você tinha competência para fazer isso.
E aquele que não conseguiu fazer ainda é alguém que está num processo de aprendizado. É alguém que não tem ainda condições, não tem ainda maturidade para essas grandes realizações. Mas no seu momento ele vai fazer. E é aquela competição que a gente fala assim pro Chico, né? Pega o Chico Xavier, dá uma olhadinha na vida dele, na história, e fala assim, mas para fazer o que o Chico fez, só um espírito como ele. E aí, como eu falo para vocês, ai dele se ele não fizesse sendo o que ele era. Um espírito com aquela experiência, com aquela envergadura, com todas as oportunidades e capacidades. Imagina se ele tivesse negligenciado tudo aquilo que foi colocado sob sua responsabilidade. Imagina Kardec, que veio com aquele compromisso, e ele chegava aqui, encontrou ali a Gabi, a esposa dele, e falou assim, ficar conversando com esses caras, vamos dar um rolê por Paris, vamos conhecer alguma coisa. Ai dele se tivesse feito isso. Pegassem o Divaldo, né, que se encontra, que é um dos grandes expoentes que nós temos na atualidade do meio espírita. Ai do Divaldo se ele não aproveitasse o momento dele para escrever livros, para fazer palestras e construir aquela fundação. Com toda a capacidade e potencial que ele tem, não fazer aquilo que ele fez, isso seria um grande desperdício. E nós temos o nosso momento também. Só que o grande detalhe é que muitas vezes nós acabamos subestimando a nossa capacidade, até por uma questão, até diria por ignorância, mas a gente poderia assim dizer por uma certa malandragem. Porque se nós analisássemos o nosso potencial, nós seríamos capazes de grandes realizações. Pois é, Zé. Cada um amarrado do seu jeito, né? E ai de vocês se não viessem para cá. Né? Então, quer dizer, estamos amarrados uns aos outros, né? Todo mundo enrolado, todo mundo preso, não tem jeito. Ninguém escapa de ninguém. Então a gente fala assim, eu sei que tem que fazer. Mas é que a gente começa com as nossas justificativas. E aí, então, como o Hermâncio Dufour sempre lembra, que eu falo para vocês, que a maior aflição, o maior sofrimento de um espírito ao retornar no mundo espiritual é olhar para trás e perceber o que perdeu tempo. São expressões que a gente usa com frequência porque, mas são significativas, então a gente, para que reinventar a roda? Já usa a roda pronta, né? Então essa perda de tempo que nós temos é exatamente isso. As coisas estão à nossa frente, nós temos o conhecimento, temos o entendimento, mas nós temos também o livre-arbítrio. E temos também ali as nossas tendências, as nossas fraquezas. E lidar com isso para nós é muito difícil. A nossa natureza instintiva, primitiva, ela é ainda muito intensa dentro de nós. Mas o nosso trabalho, a partir do momento em que nós vamos adquirindo esse conhecimento, é esse trabalho exatamente de superação. Posso não conseguir fazer aquilo que o outro fez, mas eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. Numa propaganda de televisão tinha lá uma pequena expressão. Você pode não conseguir fazer tudo, mas faça tudo o que puder. E a gente pensa assim, então eu vou tentar fazer o que eu puder. Qual vai ser a minha referência? Que tipo de realização eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar para uma igreja? Eu vou ter que me converter para uma filosofia? Eu vou ter que me especializar numa determinada área? Como eu tenho que fazer isso? Então a gente fica desorientado, porque na verdade a gente busca, e isso é um ponto interessante, trabalhar, né, Fletcher? Firme e forte. Você vai ser condutor de almas, meu amigo. Já vai treinando agora, hein? Conduza bem, porque lá você vai ter muito trabalho para fazer. Então a gente pensa, quando a gente analisa sobre as nossas atividades aqui no mundo material, a gente pensa em status, a gente pensa se vai cansar ou se não vai cansar, se vai exigir muito sacrifício. Então a gente começa a analisar, né, o compromisso que cada um tem, de pensar assim, né, nossa, mas fulano, por exemplo, né, pegando um exemplo, uma situação que passa bastante na televisão, frequentemente, Médicos Sem Fronteiras. Nossa, mas ele é do Médicos Sem Fronteiras, ele é missionário lá na África, e eu sou médico também, trabalho num postinho de saúde aqui do meu bairro. Qual trabalho é mais importante? A pergunta é, quem está analisando? É a sociedade orgulhosa, sectarista, materialista? Ou é Deus que analisa pelas suas intenções?
Ah, mas eu sou um professor de grande escola. Sou um professor que tem méritos, tem isso, tem aquilo. Ah, fechou. Fechou, né, Flat? Melhor ainda. Então, porque eu sou um professor disso, professor daquilo, e tem um professor simplesinho que trabalha com alfabetização. A pergunta é, qual professor é mais importante? Um professor de nível superior? Com títulos de mestrado, doutorado, ou aquele professor que fez o magistério, né, aquele curso do magistério, de uma formação inicial para poder ensinar a alfabetização? Todos são importantes. E se aquele que tem títulos de mestrado e doutorado, com o conhecimento que ele tem, não fizer um bom trabalho, aí então o peso da negligência vai cair sobre ele. Então, na verdade, a análise que nós fazemos dessa competitividade, né, aliás, eu ia falar para vocês uma coisa que me deu um flash, sumiu, mas já voltou, que às vezes nós encontramos pessoas que procuram as nossas orientações no atendimento fraterno, e elas dizem assim, olha, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei nem por onde começar. Mais uma, né? Então a gente pensa assim, eu não sei o que fazer, eu não sei qual é o sentido da minha vida. Porque na verdade as pessoas estão procurando um sentido para viverem aqui no mundo material. Um sentido que dê a elas uma recompensa, que dê para elas um status, que dê para elas um reconhecimento, mas elas não se preocupam com as motivações que elas possuem, que elas têm. Então assim, ó, faça qualquer coisa que você queira fazer, mas faça pensando sempre, né, naquele amor, na forma como você assiste alguém que precisa, no seu dia a dia, no seu cotidiano, não importa onde você vai, faça aquilo que você gosta, mas faça do jeito mais importante. Porque o jeito que a gente gosta das coisas, cada um faz o seu próprio jeito. Eu gosto disso, gosto daquilo, tenho capacidade para fazer mais, tenho capacidade para fazer menos, mas o sentimento que nos direciona, esse sentimento que nos motiva, ele é único para todos. O que muda, na verdade, é a intensidade de acordo com a nossa evolução. Exato, Norma. Você fica tão preocupado analisando aquilo que os outros vão pensar a seu respeito, o reconhecimento que você vai ter. Mas como eu falei para você, isso é muito difícil. Porque nós nascemos dentro dessa mesma ideia, desse mesmo pensamento. Nós nascemos para sermos competidores. É como se nós tivéssemos, né, dentro da mitologia, da história da Grécia, né, como se nós tivéssemos nascido como espartanos. Nascemos para ser guerreiros. E naquela época, segundo as tradições históricas, quem não tinha capacidade para ser guerreiro, ele é simplesmente descartado. Então você nasceu para ser guerreiro. E aqui você nasceu para vencer. Não é essa a filosofia do mundo? E na verdade nós nascemos aqui para crescer, porque o vencer traz para nós uma visão completamente diferente quando nós analisamos o mundo espiritual. Né, o Hermes lembrou aqui do mão esquerda, sem falar no nosso próprio orgulho, que é o nosso maior obstáculo também. Né? Muito bem, vamos lá. Vou ler aqui agora a segunda mensagem, para a gente poder aqui finalizar o nosso estudo de hoje. Então aqui nós temos, né, Heinrich, que era o nome do cidadão, é chamado aqui de Henri Heine, recebido a mensagem em Paris. Ele diz assim, então, Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora, aqueles que chegaram no início daquela jornada, né, de trabalho, são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Estes, que vieram por último, foram entretanto anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa? Que digo, receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar,
os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã, para acabar a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, este belo dogma, aqui lembra a palavra dogma, né, como num sentido diferente daquela ideia que nós temos de uma verdade incontestável, mas é um elemento que faz parte da filosofia por aquilo que é percebido. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. E isso a partir do momento em que nós entendemos da reencarnação, que nós estamos sempre dando continuidade nas nossas tarefas pessoais e também em tarefas coletivas. É aquele indivíduo que reencarna numa situação, numa experiência, numa filosofia, numa ciência, numa cultura, numa arte, e depois ele reencarna trazendo novos elementos para aperfeiçoar aquilo que ele ajudou a fundar. Vê e sente que apanhou no ar, o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, precisa ainda mais avançar. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, com todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro, e também, através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. E aqui, me veio aqui uma ideia a respeito daquilo que foi transmitido por essa mensagem. Quando é colocado que os espíritas são trabalhadores da última hora, nós falamos naturalmente da construção, da fundamentação da filosofia que vai trazer para nós um novo entendimento do mundo espiritual. Então, quando nós falamos de filosofias que vão se sucedendo desde os tempos mais antigos, poderíamos dizer que a doutrina espírita é a definitiva, é aquela que trouxe para nós uma revelação que nada mais tem a surgir. Dentro da nossa condição atual, certamente ela nos mostra o mundo espiritual de uma forma como nunca antes ele foi percebido. A mediunidade direcionada, orientada, o mundo espiritual tendo uma nova compreensão, a própria comunicação com os espíritos, e nós estamos envolvidos então nessa filosofia. Em termos de trabalho, de elaboração de uma nova doutrina, com toda certeza nós somos então aqueles que trabalham nesse último momento apresentando essa nova ideia. Mas quando nós falamos daqueles que trabalham na seara de Jesus, difundindo seus valores, difundindo esses sentimentos mais nobres, todos aqueles que se transformam vão se encontrar nessa mesma condição. Então, em termos de filosofia, estamos aqui na vanguarda daquilo que diz respeito às filosofias espiritualistas. Conseguimos abarcar um conhecimento que nunca foi percebido, ou foi percebido de uma forma muito fragmentada. Falava-se sobre reencarnação, falava-se sobre fenômenos espirituais, sobre pessoas dotadas de um dom especial. Juntamos tudo isso e começamos a analisar de uma forma didática, organizada. E agora nós começamos então a trazer o mundo espiritual de uma forma mais clara. E sermos espíritas significa então que não apenas nos colocamos à disposição para essa tarefa, mas muito mais do que isso, nos responsabilizamos por uma mudança muito mais profunda dentro de nós mesmos.
já que nós temos esse entendimento, temos esse conhecimento. O Hermes lembrou, o trabalhador da última hora poderá ser o trabalhador que foi da primeira, após uma reencarnação por longo período de erraticidade, sem dúvida. Essa sucessão de gerações, esse desenvolvimento e evolução das ideias, faz parte exatamente como foi dito aqui para nós, pelo Espírito. Ele diz assim que este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro e também, através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo. Essa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. A lei de solidariedade. E aí então dizer assim, mas naquela época, tal espírito fez tal coisa. Ou tais espíritos fizeram tal coisa. Fizeram, continuam fazendo, continuarão a fazer. O que vai mudar vai ser exatamente o objetivo e a qualidade do trabalho que fazem. Quanto mais evoluído, mais ele progride, mais ele evolui. Muitas vezes fomos do passado espíritos que causavam grande perturbação nesse ciclo evolutivo, e hoje estamos aqui vivendo esse momento de redenção, essa experiência de renascimento, de reerguimento. Então, trabalhadores da última hora são todos aqueles que se apresentam no seu momento com a verdadeira sinceridade de viver essa experiência do mundo espiritual. Não podemos nos desvincular de uma hora para outra, naturalmente, da realidade do nosso mundo. Temos que continuar mudando o currículo, temos ainda que prestar vestibular, temos que disputar uma vaga numa empresa para podermos nos sustentar. Essa é uma dinâmica do mundo, mas na verdade é a forma como nós vamos fazer isso. O preparo, a nossa competência, a forma como nós vamos vivenciar cada uma dessas experiências. Isso sim vai fazer diferença para nós. Bom dia, André. Então, pessoal, esse é o nosso estudo de hoje. Ainda temos até mais um pouquinho de tempo aqui para a gente trocar algumas ideias. Mas nós falamos hoje aqui dos trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros. E no próximo item, nós falaremos exatamente da missão dos espíritos. E essa missão, nós perceberemos que ela vai envolver, vai trazer para nós a difusão do conhecimento e a exemplificação da experiência que foi adquirida, dos valores que foram desenvolvidos. Então nós temos um trabalho duplo para fazer. E não serão alcançados, não será alcançado por todos. Muitas vezes são pensamentos discordantes. Nós estamos lidando com pensamentos que estão enraizados, cristalizados há muitos séculos na mente das pessoas. Mas o mais importante de tudo é fazer com que, independente das teorias que cada filosofia apresenta, temos que lembrar sempre daquilo que existe de comum entre todas as filosofias. Todas elas têm a proposta de elevar o homem em direção a Deus. Se a pessoa tem vontade de alcançar esse patamar de conexão com Deus, então ele está fazendo a coisa certa. Desde que aquilo que ele faça não traga prejuízos, e nós consigamos ter sempre essa compreensão de não criarmos conflitos desses pontos que são muito mais teóricos do que práticos, todos nós podemos buscar essa harmonia. Observar sempre de longe aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro fala, fazermos a nossa análise e quebrarmos essa barreira do julgamento e pensarmos naquilo que ele é, como um indivíduo que procura sempre crescer, que procura sempre desenvolver, sempre se desenvolver. E auxiliemos para isso também, da mesma forma que saibamos